Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao podcast Fortunemente. Eu sou Rodolfo Lorenzi e hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu vou entrevistar ele que geralmente está aqui nessa cadeira entrevistando, mas hoje é o dia dele ser entrevistado, né, Carlos? Muito prazer, que honra poder estar aqui com você, te entrevistando e aprendendo mais com você, porque a gente sabe que você tem uma experiência gigantesca e é uma oportunidade, é um privilégio poder te ouvir e aprender com você todas essas, todo, para ver todo esse conhecimento que você tem. Muito obrigado. Eu vivi bastante, né? Então, quando você vive, você tem que aprender, né? Ainda mais eu que tenho em mente que é necessário aprender todos os dias, porque todos os dias tudo muda. Então, você tem que seguir o mundo. O mundo segue, você acompanha o mundo. Não tem outro jeito. Tá difícil de acompanhar o mundo, mas eu corro atrás. Ah, você está Eu vivendo corro muito atrás, eu bem, corro atrás. perfeito, Carlos. Muito bom. Vamos lá. Eu sei que você trabalhou em 17 empresas diferentes ao longo da sua vida, da sua carreira, né? Depois você abriu as suas empresas, certo? Você percebeu, o que você vê de errado dentro da maioria das empresas? Quase ninguém enxerga, mas que você viu esse padrão e falou: não, isso aqui a gente tem que mudar. Sim, bom, vamos começar lá atrás. Eu tive que começar do zero. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos como office boy. Depois eu fui conferente contábil, trabalhei um pouco tempo no banco e já depois agarrei a carreira de vendas e fui vender detergente porta a porta, vendi seguro da Atlântica Boa Vista. Bom, e por fim, quando eu tinha 24 anos, eu queria me casar, eu arrumei um emprego como propagandista. E eu fui propagandista e vendedor durante 11 anos. Então, o meu conhecimento não se restringe ao ramo da indústria farmacêutica. Já que você trabalhou esses 11 anos. Eu trabalhei na Henkel, eu fui gerente de marketing e vendas de cola de consumo. Eu lancei a Cuser, produtos odontológicos no Brasil, lancei a Serono, produtos farmacêuticos no Brasil, e eu trabalhei também na 3M. A 3M comprou um laboratório, eu fui ajudar a lançar esse laboratório no mercado. Então, minha experiência é bastante vasta, eu rodei bastante. E onde eu fui, eu sempre procurei me dedicar muito, porque eu concordava em receber um salário e, dentro dos meus princípios, eu tinha que entregar. E se eu entregasse, eu tinha na cabeça, em mente, que eu ia aprender muito. Então, o que eu mais queria é aprender tudo que eu pudesse de uma empresa. Quando eu entrava nela, eu me dedicava ao máximo para aprender, para conhecer a empresa, como ela funcionava, como eles faziam, quem era o melhor, e eu já logo mirava no melhor, porque eu queria passar por cima dele. Ah, você queria se destacar, então. Eu queria me destacar. Eu queria me destacar. Eu queria ter conhecimento e entregar mesmo, entregar o melhor. Resultado. Sim, eu estava sendo pago para entregar um resultado. Então eu queria entregar um resultado que deixasse todo mundo surpreendido. Então eu me dedicava, como me dedico hoje. É a mesma coisa, não mudou Não nada. mudou nada, não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. A dedicação continua sempre a mesma. E isso é uma coisa que vem de dentro, né? É, Mas uma coisa mudou é a sua experiência, né? Com sim, certeza. eu comecei assim. Eu tinha te mostrado um desenho que eu vi aqui, o desenho de uma escadinha. A gente pode colocar na edição depois. Aqui dá para ver uma escadinha aqui. Antes de eu tentar subir essa escadinha, eu rodei demais ao redor dela, ou seja, na área de vendas, eu me dediquei como um louco para aprender tudo, Uhum. todas as técnicas de vendas, para me tornar um vendedor completamente diferente, alguém que era bem recebido, porque eu tinha uma empatia incrível com os clientes, eu me colocava no lugar deles e eu pensava como eles. Então, eu usava todas as técnicas, o rapport, né? O rapport é o espelhamento. Sim. Né? Então, eu procurava espelhar tudo, eu procurava
também usar as perguntas abertas, quando eu queria descobrir as coisas dos clientes, e as perguntas fechadas, quando eu queria conclusões. Condução, né? Eu queria conduzir para uma conclusão. Então, eu usei. Bom, e tinha as objeções que matam todos os vendedores. Eu procurava estudar todas as objeções a fundo, porque a objeção nada mais é do que o interesse que o camarada tem, que ele tem dúvida ou tem receio de alguma coisa. E os vendedores se derrotam completamente por uma objeção. Na verdade, não é nada disso. Então, eu comecei com 24 anos como propagandista, fui propagandista durante 11 anos. E depois eu comecei a subir a escada. Eu achei que eu tinha condições de subir a escada. Eu tinha estudado, me formado em propaganda e marketing, e eu queria subir a escada. E eu comecei a subir a escada. Depois, primeiro eu fui gerente distrital, depois gerente de pesquisa de mercado, gerente de vendas, gerente de marketing, gerente de produtos, gerente de vendas e marketing e diretor de vendas e marketing. Foi o meu último cargo que eu tive na empresa que eu lancei no Brasil. Então, eu trabalhei, foram 22 anos em 17 empresas diferentes. Eu tinha a seguinte filosofia: eu vou entrar aqui, eu quero aprender essa empresa, eu quero conhecer tudo dela. Então eu vou me matar, eu vou me dedicar, eu vou tirar 8 meses da minha vida para viver essa empresa. E eu fazia isso, literalmente. E o meu trabalho eu entregava o melhor resultado possível. Como eu me esforçava muito, e o brasileiro não quer saber de se esforçar, eu chegava em cima dos Você se outros, destacava. me destacava. Ao me destacar, ali tinha dois problemas. Primeiro, que despertava a ciumeira das pessoas. Claro, a pessoa acabou de Segundo, chegar, está se destacando. Segundo, uma ameaça. Diz, ó, esse camarada, de repente, se ele entrar aqui e ele começar a subir, ele vai passar na nossa Vou frente, perder minha vai ser um promoção. problema, e vai ser um problema. Muita gente achava melhor jogar esse cara fora. Então, em algumas empresas, eu saí. Em outras, eu fui demitido. Outras, eu provoquei a minha saída. Porque, assim, 8 meses é o tempo que eu dava. Eu me matava. Eu chegava nos resultados. Eu ia lá no pódio. Aí eu percebia, nesse espaço de tempo, eu analisava o ambiente. Quem era o quê, quem fazia o quê. Então eu via eu procurava analisar profundamente quais são as possibilidades de lograr êxito que eu tenho aqui dentro. E aí, se eu chegava à conclusão que eu não tinha possibilidade de nenhuma, Entendi. eu caía fora, ia buscar outro lugar. Por que que você vai ficar em algo que não vai Não, te não vou. trazer o que você Não, quer, né? não tem. Houve casos aí, por exemplo, eu arrumei um emprego numa empresa renomada, que me dava uma oportunidade incrível de benefícios, de carro, de cooperativa, de ingressos, disso tudo aqui. O salário era razoável, não era um grande salário. Tinha todos esses benefícios, só que assim, eu fui ver a empresa, em cima ficava o presidente, uma empresa enorme. Aqui um diretor que comandava 5 departamentos, o meu entre eles. Depois de 8 meses eu falei, qual a chance que eu tenho aqui? Nenhuma, é zero. É Uhum. zero, esse pessoal está aí há tanto tempo. Aí eu Não tinha conversei lá, perspectiva. conversei no RH, falei, ó, eu não tenho perspectiva aqui, eu quero ir embora. Faz o favor, me manda. Aí me mandou embora. Eu ainda consegui É só um que acordo. assim, nas empresas que eu trabalhei, eu me deparei com situações inacreditáveis. Imagina, 17 empresas, né? Empresas grandes, multinacionais. Eu só trabalhei em empresa grande. Numa delas, eu vou contar os casos. Numa delas, quando eu era propagandista ainda, havia Uhum. um gerente lá que ele não trabalhava às sextas-feiras. E eu descobri isso, Nossa. porque ele atormentava o pessoal. Então, um belo dia, eu peguei a folha de roteiro e comecei a perguntar: saiu com você, saiu com você, saiu com você? Aí eu montei o roteiro dele. Então, Aham, eu você fiz investigou. isso 3 semanas. Ao cabo de 3 semanas, eu descobri que ele não trabalhava de sexta-feira. Coincidentemente, eu visitava o Clube Paulistano e lá tinha um médico. Então, eu fui lá visitar Visitava e, profissionalmente, né? para minha surpresa,
Quando eu estou parando, eu vejo o carrinho dele lá, 4114. Falei, puxa vida. Aí vagou 3 carros. Sexta-feira no clube. Eu peguei e estacionei, sexta-feira à tarde. Peguei e estacionei, e eu já tinha todo o mapa da mina. Eu sabia que ele não trabalhava de sexta-feira. Aí fiquei lá. Falei, eu vou ficar aqui, se ele sair às 6 horas, eu vou sair às 6 horas daqui. Mas eu vou esperá-lo. Aí ele saiu 4 horas, com o cabelo molhado e uma toalha no pescoço. Aí eu já havia colocado uns folhetos dos produtos no para-brisa dele. Você pegou ele no pulo. Peguei. Aí quando ele chegou, ele ficou assustado. Eu peguei vagarosamente, levantei, saí do meu carro, fui até ele. Falei para ele, você é um cachorro sem vergonha. Descascou. Você não presta, você não vale nada. Você é um vagabundo. Você não trabalha de sexta-feira. Como você está falando? Eu estou falando porque eu sei. Eu perguntei para todos os representantes com quem você saía e cheguei à conclusão que de sexta-feira você não trabalhava. Vai lá e conta para eles e tenta me mandar embora. Vai, pode ir embora. Vai que eu não quero nem ver tua cara coberta de ouro. Nossa. Some da minha frente. Você não é digno de falar comigo. Não, tá certo. Porque o cara devia ser um chato, né? Então, Nossa. esse foi um caso. E aí, mas o que aconteceu? Eu fiquei curioso agora. Ele deve ter ido lá Aham. e chegou para o gerente. É suposição Porque você minha. sabia É suposição minha. É suposição podre minha. dele, né? É, gravíssimo. Gravíssimo. Ele deve ter pedido a minha cabeça. E o gerente perguntou para ele por quê. E ele não soube responder por quê. E o gerente passou a faca dele. Passou a faca. Então falaram para a gente que não precisava ir a outra segunda-feira, eu só voltei na outra. Quando voltei, ele já não estava mais lá. Eles devem ter Então, investigado, né? ali. Então, logo depois, mandaram até o gerente embora, contrataram um outro gerente que era funcionário lá, Promoveram ele. um indivíduo que eu tinha me batido com ele numa convenção, porque ele dizia que eu queria complicar muito as coisas, que eu devia seguir mais o que os gerentes de produto mandavam e não questionar tanto quanto eu questionava. Então, para você entregar o resultado que você precisa ir além, né? Veja bem, tinha numa outra empresa, você viu os absurdos que eram. O cara bolou uma campanha, nós estamos lançando lá um antiespasmódico. Então ele pegou um voodoo, boneco, e uma agulha. Diz que no passado, quando os africanos lá queriam causar mal para os outros, eles pegavam um voodoo e cutucavam para provocar dor nos outros. Fazer uma associação com a dor, com o espasmo. Sim, ok. Você entende? Era uma historinha. É lindo, linda a historinha. Só que o médico não vai me dar tempo de eu contar a história para ele, nem eu vou me submeter ao ridículo. Aí eles queriam que vocês contassem. Eu contestei, eu falei para ele, isso é lindo, eu convido você amanhã a ir comigo para a rua, como você criou, você sabe mais do que eu, você deve saber tudo, porque você, gerente de produto, deve ter passado por todos os lugares. Então vamos ver como é que sai. Aí, rapaz, a reunião, por fim, esse camarada foi promovido, esse que não gostava de mim, que falava que eu contestava e tal. Aí eu disse a ele, escuta, eu sei que você não gosta de mim, eu também não gosto de você. Então faz assim, me manda embora. Me manda embora, vai ser melhor para nós dois. Que não vai funcionar. Falei, pensa agora. Ele falou, fechado. Falei, ok, fechado. Olha só. Quando você consegue, quando você consegue isso? Não, o mais rápido possível. É o que eu mais quero. Eu quero sumir daquele lugar. É uma multinacional enorme. Mas já não era mais compatível com você. Sim, mas não tinha a menor razão de ser. Teve um outro caso numa outra multinacional que eu trabalhei. Os camaradas fizeram o seguinte: o marketing deles era industrial. Então, eles levavam todos do departamento para um almoço, regado a bebida de todo jeito. Saía todo mundo embriagado. Eu fui uma vez para ver, todo mundo embriagado. Ato contínuo. Eles iam para um prostíbulo. Aí fechava lá, pagava, ficava lá. Camaradagem. Bom,
Esse mesmo grupo que tinha o presidente, o diretor e os 5 embaixo, com um deles, ele criou uma outra indústria, usando todo o know-how e deu um golpe. Ele vendia 80% para ele e 20% para a empresa. Que roubado. Ele foi descoberto, foi polícia, deu um monte de coisa. Caramba. Isso tudo em multinacional. Que teoricamente Que seria teoricamente, tem pô, todo um processo, um tem sistema. controle. Hoje não é toda multinacional, mas Em muitas acontecem em coisas. muitas empresas grandes e pequenas, isso aí está no DNA do brasileiro, e Uhum. infelizmente acontecem esses casos e as pessoas não ficam sabendo. Então, esse caso foi o máximo. Esse caso foi o máximo. Nossa, Para você que ter uma absurdo. ideia, pra você ter uma ideia, eu passei mais ou menos por uns 30 chefes dessas empresas todas que eu trabalhei. Eu me lembrava só de 2, eu me lembro só de 2. Um deles é o Rafael Cirone, o outro é o Ulisses Vargas Gomes. Lembra com emoções Os positivas. 2 eram líderes, o resto tudo chefe. Então, líder é aquele indivíduo que, com a personalidade dele, ele consegue a colaboração espontânea dos comandados. É aquele camarada que te respeita, aquele camarada que te valoriza, aquele camarada que quer te pôr para cima, aquele camarada que vê que ele quer a equipe uniforme, ele não quer ninguém para baixo. Se está para Uhum. baixo, ele vai puxar para cima. O líder realmente ele funciona mas quase que como um pai. Ele tem que tomar conta do time dele. E ele tem que conhecer a função que os camaradas fazem. Se ele não conhecer, como é que ele vai liderar aquilo? E o que acontece hoje? Muitas empresas pedem ao RH para mandar um gerente de alguma coisa. Uhum. Eles contratam, põe lá o gerente. Mas na área comercial, esse negócio é muito complicado. Porque na área comercial, como eu falei daquela escadinha do começo, o camarada tem que viver a área lá embaixo. Ele tem que viver vendas e conhecer tudo para depois subir a escada e poder gerir. E ele tem que saber gerir pessoas. E hoje as pessoas não sabem gerir pessoas. Você acha que O- esse é um grande déficit nas Esse é empresas? o grande déficit, esse é o grande problema. Então, o que acontece lá na ponta? O problema todo está na ponta, assim, do meio para o fim, porque tem o gerente aqui que comanda os outros e o gerente que comanda a ponta. Então, o que acontece? Eles não conhecem direito o trabalho, eles não conseguem fazer o que o vendedor faz. Logo, eles não conseguem comandar essa gente. Como é que você vai comandar alguém? Você comanda com E aí título. fica incompleto, né? Então você é chefe, né? O chefe é aquele que tem que fazer um trabalho, ele vai fazer de qualquer jeito. E ele é responsável por tudo, e ele resolve tudo e faz tudo. E o líder não. O líder é o grupo, é a equipe, é o time, é a união. É a união, essa união que faz realmente uma força incrível. Isso Uhum. está sendo provado. E aí na Copa do Mundo você vê o caso da Noruega, né? Que assim, eles não foram campeões, mas chegaram longe demais, porque é um país muito pequenininho, com poucos habitantes, tem pouca possibilidade de produzir jogadores de futebol. Mas se você vê a união Os entre eles, resultados, né? é algo assim espantoso. Uhum. Você vê a educação deles, assim, é descomunal. Ah, Eu vi um vídeo do Haaland, assim, que até emociona a gente, você não encontra gente assim mais. tão Ele, cordial, ele, respeitoso, né? a camisa que eles usam antes de. Eles entram no campo, dão uma volta lá, depois tem que botar aquela camisa de se desfazer Entendi. daquela e colocar a camisa oficial. Todo mundo joga, todo mundo joga. Eu vi, ele vai lá e entrega na mão. Aí eu vi, mostraram o catador de bolas, estava com um saco grande, ele foi lá ajudar o camarada a Olha catar as só, bolas e deu a mão para o camarada. isso é Aí muito bonito, né? você vê, por exemplo, o Mbappé saindo, um fã vai pedir, ele empurra. E você vê o Haaland dando uma entrevista e vê o menininho pretinho, ele larga da entrevista, vai lá abraça o menino. Aham. Então, assim, umas coisas que chegam a ser até emocionantes. Sim. E são esses gestos que destacam a gente Esses, em tudo, né, na nossa vida pessoal, em mas na tudo. profissional também, na nossa carreira, né. Sim. E
Você falou, assim, trouxe alguns casos de problemas graves nas empresas, né, e todos eles que a gente pode ver em comum é que se trata de comportamento humano, né. Comportamento humano, infelizmente. E E isso tem, assim, olha de quantos anos eu estou falando, eu tenho vou fazer 82 logo, logo. Olha de quantos anos, eu tinha quantos? 27, 28 anos. Olha quantos anos faz isso. e os problemas são os mesmos. Imagina hoje que se deteriorou tudo, todo mundo, a qualidade das pessoas diminuiu. Eu estou aqui para falar, porque eu estou vivo. Então eu sei o que eu estou falando. Antigamente, eu lidava com gente de alto nível. Uhum. E eu me lembro que nos meus primeiros empregos eu tinha que trabalhar e trabalhar duro, porque o pessoal era bom, era do mesmo nível. E hoje eu vejo um desnivelamento descomunal. E como que você acha que a gente consegue subir essa régua nas empresas? Quais ações você acredita que as empresas precisam fazer para evitar esses problemas e Bom, subir essa régua, né? sim, é uma coisa que eu tenho batido muito. Eu fui, entre outras coisas, depois que eu vendi a minha empresa, eu fui obrigado a vender a minha empresa, as minhas empresas, por um problema familiar, por um problema sério nas empresas, e aí eu fui ser board member. Certo. Então, eu fui board member de 3 empresas e depois eu fui da 4ª empresa. Só para contextualizar para o pessoal, essas suas empresas elas já tinham um sucesso, elas já eram Sim, autônomas, né, sim, sim. são empresas que realmente prosperaram muito, né? Sim, prosperaram muito, Uhum. prosperaram E aí muito. você fez a venda e virou board member. Virei board member de 3, depois eu fui ser de uma outra empresa board member. Então eu conheço a função do board. O que acontece com o board? O board analisa resultado passado, o que aconteceu no mês passado. Certo. Só que eles esquecem de olhar o presente. Ok, se eu sou board, eu quero saber quantas vendas nós perdemos e quais as razões que nós perdemos. Quanto foi o valor dessas vendas perdidas? Porque o board não sabe disso, nem o dono da empresa. Então, a informação lá de baixo, ela chega toda floreada aqui em cima. Então ela vem um relatório bonito. Então Mas ninguém se digna a ir lá embaixo para ver o que acontece de fato. Porque vai demandar tempo. Você não vai descobrir as coisas se você não andar lá, conversar com as pessoas e interagir com eles para poder entender o que está se passando. Porque não adianta olhar só o passado. Você tem que olhar o presente. e o futuro talvez, né? Veja, o Previsibilidade. futuro, bem, o futuro não dá. Eu acho que futuro você faz hoje no presente. Perfeito. Porque futuro não existe, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O que eu acho é que eles têm que olhar o presente e não só o passado. É bom olhar o passado também, fazer as comparações, etc. Tá perfeito isso, mas tem que agregar o presente, porque uma empresa não quebra de uma vez, ela vai quebrando aos poucos. Ela nunca quebra de uma vez, vai devagarinho. Quais são os sinais que você acha? O primeiro é que a queda das vendas. Quando é uma empresa muito grande, ela joga produto novo no mercado, isso mascara tudo, mascara Porque dá um muito. boom de venda, alguma Dá coisa um boom assim? de venda, porque é um produto novo, mas tem que ser analisado tudo o que acontece na ponta. E você tem que embasar, porque a qualidade do serviço, hoje é sabido, a qualidade é a pior que existe. Não, feedback é uma palavra que as pessoas desconhecem e as pessoas não dão. Então, se você não faz uma empatia com o cliente, se não é ensinado, o problema todo é de liderança. Porque se você tiver líderes treinados, conhecedores profundos do trabalho, você consegue um resultado excelente. Então, você precisa dar conhecimento, embasamento de liderança para essa gente e fazê-los colocar em prática. E tem que acompanhar, porque não adianta. Uma empresa me contrata, entendeu?
uma empresa está querendo me contratar aí para dar técnica de vendas. Eu mandei os cursos de técnicas de venda que eu tenho, porque assim, não vai resolver. Eu ir lá um dia, dar um curso de técnica, não. Isso eu tenho que dar o curso, eu tenho que fazer um acompanhamento, eu tenho que ficar lá 2 meses. Esse curso dura 2 meses para que seja colocado em prática, porque Tem que virar uma cultura, né? as pessoas aprendem pela repetição. Então, se não houver repetição, se não forçar a repetição, elas não vão aprender nunca. E para isso precisa de um acompanhamento, né? Você trouxe aí alguns pontos interessantes. A repetição mesmo, né? E é um desafio para as empresas, provavelmente, cobrar e exercer essa repetição dos colaboradores, né? Precisa ter alguém ali com este papel específico, né? Se supõe, mas essa figura não Ou existe. deveria ser o líder, né? Essa figura não existe. Eu estou até propondo para o pessoal eu fazer isso para eles. Porque É uma demanda, é uma não, necessidade. é uma demanda. Eles não conhecem o presente deles. O board, o dono da empresa, não conhece o presente deles. Não sabem o nível que tem lá embaixo, na ponta, de satisfação do cliente em relação à empresa. Então, se você acompanha os clientes que foram perdidos, as vendas perdidas, o dinheiro perdido, você começa a ter uma noção da gravidade da coisa. E mais, você tem que agir lá embaixo. Você tem que agir treinando esse pessoal todo e não deixando perder. Alguém tem que sair da mesa da estratégia e ir lá no campo. É porque o que acontece? O líder que está comandando, talvez ele nunca pegou na pasta ou ao telefone ou atendeu um cliente cara a cara. Então, se ele sentar comigo, se eu for numa empresa, eu falo, me chama o líder lá, vamos conversar com ele. Eu fizer meia dúzia de perguntas, ele está fora da empresa. Qualquer líder, vai ser difícil um líder que se mantém lá. E eu só vou perguntar o simples, o trivial de um líder. Mas eles não sabem. Você acha que os líderes, então, eles estão faltando com essa capacidade de realmente entender o negócio, entender a necessidade do negócio e do cliente, né? Relacionamento humano. Como eles lidam com os liderados dele. Ou liderado não, comandados dele. Porque não são líderes, são chefes. E a ideia é transformar os chefes em líderes, né? Verdadeiros líderes. Treinar, você precisa treinar essas pessoas. O que assim, a empresa acha que treinamento é gasto. E esse é o maior equívoco que pode existir dentro de uma empresa que pensa dessa forma. Treinamento não é gasto, treinamento é investimento. Área comercial precisa de treinamento constante, contínuo, ininterrupto, do primeiro ao último dia do ano. Área comercial. Você já teve 3 empresas de sucesso, né? Como que você planejava, orquestrava esses treinamentos na área comercial das suas empresas? Sabe o que acontece, Rodolfo? Eu fui, assim, um dono de empresa meio diferente. Por quê? Porque a empresa nasceu na sala da minha casa. Eu comecei fazendo tudo, de tudo. Era você era o financeiro, você era a administração, você era o vendedor, você era tudo. O comprador. Eu visitava médico, eu visitava clientes. Então, eu era tudo. Mas isso também te permitiu a saber tudo. Aí sim, né? aí me permitiu ser um empresário diferente, porque eu sabia o que eu precisava. E quem treinava a minha equipe, à medida que a empresa foi crescendo, eu fui formando equipes, eu mesmo cheguei à conclusão que eu tinha que treinar a equipe. Então, se a gente dá uma olhada aqui naquele negócio bonito lá, eu tenho aqui, ó, de cursos que eu dei. Eu dei 600 cursos de telemarketing, 151 de liderança, 165 de técnicas de vendas. Uau! Durante 25 anos. É muito, muito curso. Então, Você treinou muita gente. Porque eu me preocupava muito com o meu primeiro cliente, que é o meu funcionário. Se ele estivesse bem treinado, ele saberia o que eu Senhoras fazia. e senhores, um verdadeiro líder. O que eu fazia? O coração era o telemarketing. Eu ia para o telemarketing. Aí eu ficava na escuta. E eu falava para não se preocupem.
Não se preocupem comigo. Finge que eu não tô aqui. O que eu só quero é que vocês saibam. Se tiver algum problema, eu não vou interromper, não vou entrar na ligação, não vou fazer nada, mas eu imediatamente depois eu vou te chamar, nós vamos conversar, eu vou te explicar as coisas como são e você toca o barco. Para quê? Se houve um erro ali, você tem tempo de correr atrás e Você já corrigir. dava feedback. Então você treinava no dia a dia O também, que eu fiz? né? Eu peguei e formei uma equipe de 3. Essas 3, elas contratavam, eu ensinei-as a contratar, eu entrevistava com elas, então elas sabiam como, e eu explicava depois os porquês, eu gravava a entrevista e explicava o que eu fiz, por que eu fiz aquilo, e do que elas deviam se ater quando entrevistassem um candidato. Então, eu ensinava Com a sua visão, né, com a sua visão de você via tudo que a empresa precisava, né, logo você sabia de todas essas necessidades e conseguia passar isso para frente. Sem dúvida. E aí você cria uma unidade, né. Sim, então o que eu fiz é assim, a primeira coisa que eu dizia, aqui dentro só há entendimento, aqui dentro só há amor. Se alguém tiver problemas, discutir, por favor, gerentes, mandem para minha sala. Um dia mandaram 2, aí Acontece, né. a gerente dela falou, olha, elas se desentenderam e aí não procederam de forma adequada. Tá bom. Aí eu recebi as 2, eu disse, muito bem, eu não sei qual é o problema e também não quero nem saber agora, depois vocês vão me contar. Mas eu vou sair da minha sala, vou fechar aqui, quando vocês resolverem, vocês batam na porta, chamam a secretária, falam para ela, ó, já resolvemos os problemas, chama o seu Carlos. Aí eu voltava. Aí Uau. voltei, resolveram o problema? Resolver. Então, ó, eu nunca mais quero saber que isso se repita aqui dentro. Aqui é uma empresa do amor, não tem brigas, só tem entendimento. Não, vão com Deus. Vão com Deus, não tem nada, tá tudo certo, tá tudo bem. Procura se dedicar ao máximo que vocês puderem agora. Uau. Tá? Vou pedir para a gerente ficar na escuta de vocês para ver se vocês realmente conseguem fazer um monte de vendas hoje. Nossa, sensacional. Você criou uma cultura de respeito, né, dentro das empresas onde você atuou. Existe alguma forma Eu era o pai ser o pai? de todos. Você acha que isso é Não é fundamental paternalismo, pra não é paternalismo isso, tá? É equívoco de quem imaginar assim, porque quem liderar um grupo vai ter que pensar como se fosse um pai. Se às vezes vai ter que deixar o filho de castigo sentado na cadeira, hoje já é problemático, mas então, você vai ter que dar castigo, você vai ter elogio em público, reprimenda separado. essa é a suas regras Não, de líder? avisava a todos os líderes, ensinava nos cursos de liderança. Se elogia em público e a reprimenda tem que ser no privado, no privado. Não pode reprimir ninguém E publicamente, né, é não humilhante. quero que maltrate, eu quero que ajude a recuperar e trazer para um nível aqui. Não quero mandar ninguém embora, não vou mandar ninguém embora. Primeiro, minha regra era essa, ninguém vai embora, só se quiser ir. E ninguém queria ir, porque todo mundo aprendia muito e o ambiente era bom. E aí o colaborador fica, a empresa cresce, e aí Sim. mas isso vem do quê? Boa liderança, treinamento, né, você trouxe aí É uma que rotina. eu mesmo fazia isso, entende? Sábado e domingo eu fazia isso. E por que você acha que as empresas hoje não investem tanto nisso, ou investem de uma forma equivocada, ou porque não traz tanto resultado? Você acha que tem alguma deficiência? Eu acho que as empresas hoje não estão muito preocupadas com o lado humano. Elas querem o resultado, mas precisam se preocupar que para resultado você tem o humano produzindo o resultado. E você tem que embasar aquela pessoa e dar todas as condições para que ela produza o melhor resultado. Só que você tem que acompanhar. Só que os líderes não fazem, não tem líder. O problema é esse, não existem líderes. Se eu chamar qualquer líder, se eu for numa empresa, chamar qualquer líder para conversar comigo, na frente dos donos, vai ser um Deus nos acuda, porque eles não se comportam como líderes. A pessoa Eles não fazem, porque assim, eu digo aqui, quais são as tarefas de um líder? Planejamento, análise,
de tudo, treinamento é responsabilidade dele, independente do departamento de treinamento, do RH, tem que ter um A departamento partir de treinamento. dele, né, também Mas vira. tem que ter a área comercial tem que ter um departamento de treinamento dela. E recrutamento e seleção. Planejamento, análise, treinamento, supervisão, recrutamento e seleção. Isso o líder tem que fazer. Como ele avalia pessoas? Pela inteligência, pelo comportamento básico e pelas atitudes. Os líderes não fazem isso. Esse que é o problema. Fica confortável, né? É. E aí fica difícil. Produzir um relatório bonito, mandar para cima é legal. Aí o outro, mais de cima, bota mais umas florzinhas. E o outro, outras. Aí chega um relatório lindo, maravilhoso, tudo cheio de flores. Mas aí vem o pensamento que você trouxe inicialmente. Ok, tá vendendo isso, mas quanto a gente tá perdendo de vendas, né? Se você pudesse dar um recado para os donos ou donas de empresas grandes que talvez não percebam isso, que recado você daria para olhar para essa liderança? Fala comigo que eu vou lá ajudar. É. Não, eu diria para eles que eles têm que olhar as lideranças deles e tem que ir até lá embaixo e ver como essa gente está sendo comandada, como agem as pessoas que trazem resultado. E primeira coisa, tem que saber as vendas perdidas. Quantas vendas foram perdidas? É um trabalho de investigação. Então o dono, a dona, eles têm que sair da zona de conforto também, Sim, né? eles têm que sair. Se eu sou dono, bom, eu era um dono tão preocupado que eu mesmo era o treinador. Eu mesmo comandava. Então, e eu ensinava os líderes, eu fazia cursos de liderança e mostrava as coisas para eles e dizia para eles como eles tinham que agir. Era a minha mentalidade. Eles tinham que agir igual. Aqui todos são iguais, todos merecem ser bem tratados. Quem está para baixo tem que vir para cima. E eu desci e perguntava para eles, como é que está o nível da equipe? Quem é que está mais para baixo? Por que está mais para baixo? Vamos conversar com essa pessoa e vamos tentar recuperar para colocar em cima. Então você acredita que essa é a visão que tem que ser aplicada, né? Tem que ser aplicada. E muitas vezes hoje é difícil para a empresa executar isso, né? Então acredito que ela tem que encontrar uma maneira. Alguém. Pra você ter uma ideia, que eu vou te dar, olha a gravidade que é. Eu tenho um contato com uma grande multinacional, ela tem uma dor e eu tenho um produto que soluciona aquela dor. Então eu falei com o diretor, que é superior a ela, é um dos donos, o diretor mandou uma carta para ela no fim do ano. Até agora ela não respondeu essa carta. E é uma empresa multinacional enorme. Tá com um problema sem resolver. Tá com problema. E iguais a essa, mas tem as pencas, tem um monte. O problema não é nem financeiro, né, para investir na solução. O problema está nas pessoas que não executam, que não vão atrás. Está nas pessoas. Está na forma como as empresas agem. Por exemplo, o RH é super importante, eu acho, essencial. Só que a área comercial, ela tem de ter um treinamento dela separado, porque ela foge da alçada do RH. O RH não entende nada de vendas, não entende nada do que é um cliente, ele não pode. O RH ele é ótimo, essencial para as empresas, é de extrema valia, mas na área comercial, ela tem que agir até certo ponto, depois que a pessoa é contratada e em comum acordo com a área comercial e o RH tem que deixar, porque o RH pensa, por exemplo, que treinamento é despesa, ele considera como despesa, mas o treinamento é da área comercial e ele não pode ser despesa. Treinamento é ininterrupto, do primeiro até o último dia do ano. Contínuo, tem que estar no planejamento, tem que ser rotina. Tem que estar. É rotina. Porque senão. Um colaborador que está sempre aprendendo, sempre evoluindo, ele traz mais resultado. O mundo muda muito e você precisa ficar em cima. E cada cliente é o cliente que manda na tua empresa, é o cliente que põe o dinheiro na tua empresa. Nós temos que dar um valor incrível para o cliente, estender o tapete vermelho para ele, claro que dentro de todas as regras, de todas as normas, mas temos que entender, nós precisamos atender da melhor maneira possível. Ele é rei.
ok para nós. Se não se atende os clientes dessa forma, eles vão embora e não te falam nada. E aí, hoje vai um, amanhã vai outro, depois vai outro. E assim, E ao aí, longo do tempo que você vai perceber que a coisa complicou. E o board e o RH estão analisando o passado. talvez seja por isso também que empresas ricas financeiramente acabam quebrando, Sim, né? sim, porque não há comando, não há liderança, não há supervisão das coisas. Tem que haver supervisão. Uma das funções de quem comanda é supervisionar. Planejamento, análise, treinamento, supervisão. Isso é função de quem comanda. Precisa aplicar isso, de Tem que fato. usar, tem que usar, tem que dar trabalho. E o pessoal não quer muito trabalho. Você, hoje, como cliente, você vai comprar as coisas por aí. É um absurdo, é um absurdo. O atendimento, o nível de O atendimento é horrível, não tem feedback, não tem nada. confiança cai. E aí você Cai até muito. desiste. Eu ia marcar uma consulta específica para mim e para minha mãe. Tentei agendar e tal. A pessoa era de uma comunicação tão ruim É horrível. que eu desisti. Não, acho que eu vou passar estresse nesse lugar. Eu não confio. E se a comunicação é ruim na minha entrada aqui, imagine o serviço que essa pessoa vai É me prestar. verdade, é verdade. Você acaba desistindo, né? Isso é muito comum, viu, Rodolfo? É comum demais. Infelizmente. É muito mais comum do que a gente imagina. Precisamos treinar pessoas. É uma regra geral. Tem que fazer. Eu diria para você que não é nem treinar, é fazer um trabalho de auditoria de vendas. Auditoria de vendas. O que seria Auditoria de isso, vendas. Carlos? Seria acompanhar a venda no começo com todos os vendedores, ver como o líder se comporta com ele e como o líder que está aí em cima se comporta perante aquela situação. Então, você vai analisar todos os passos da Todos venda, os passos. inclusive o passo invisível para o cliente, que é esse Exatamente. trabalho de equipe aí. Exatamente. Interessante. E aí você consegue analisar. Consigo analisar tudo. Mas tem que ter uma percepção, uma sensibilidade para isso, Tá não? bom, acho que a minha vivência já dá para perceber muita coisa facilmente, né? Você tem essa coisa já apurada, né? Eu tenho porque eu comandei muita gente, só nas minhas empresas tinha 300, sem contar em outras empresas que eu trabalhei aí que tinha E mais pelo que gente você ainda. falou, era contínuo, era diário, né? Isso faz diferença. Você como vendedor, né, durante muitos anos aí da sua carreira, Eu sou vendedor ainda. você é vendedor ainda, né? Vendedor para sempre. Uma vez vendedor, sempre vendedor. O que você acha, o que um CEO que nunca vendeu diretamente, nunca foi um vendedor, o que ele não consegue compreender sobre uma equipe comercial e que ele precisa Eu compreender? acho que se ele não viveu a empresa, eu acho que ele não está apto para ser CEO daquela empresa. Ele pode ter o diploma que for. Eu vejo muita gente contrata com diploma da Getúlio Vargas. Agora, eu pergunto, qual a experiência que tem de comando de gente para comandar tanta gente? Tem que ter experiência, É um né? equívoco. Não tem experiência nenhuma. Tem diploma. O diploma não vai fazer isso. Não vai dar experiência. Experiência você adquire trabalhando. Na prática. Ao longo do tempo. Ao longo do tempo você vai trabalhando e você vai angariando experiência. Se você não trabalha, que experiência você tem? A pessoa ela pode se aproximar de pessoas que têm o conhecimento que precisa. Né? Aí Pois já é é. mais estratégico. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas começam a ficar com medo de quem tem experiência. E muitas vezes eliminam. Gente sabida, eliminam. Então, uma contratação errada de comando, ela causa um prejuízo para a empresa que é incalculável. Você Imagina. entende? Então, o certo é que haja aquela escadinha e que todo mundo passe pela escada. Nós estamos falando tudo a mesma língua, todo mundo se entende. E caso contrário, esquece. Não adianta você chamar lá o Red Hunter e botar um gerente lá para comandar se ele não conhece nada da empresa. Como Não é que sabe o mercado, não aí sabe ele o produto, não sabe o cliente. tem gente que contrata assim, mas ele viveu em
tal empresa X, empresa Y, empresa Z, nossa, empresas enormes, ele e contrata. Você vai ver, o camarada não conhece nada. Ele acha que ele nunca pegou uma pasta de vendas na vida, mas ele tem experiência, é o currículo dele, mas não é assim. O que vale é o momento dele. Qual é o momento? O que ele vai acrescentar aqui agora? Não interessa o currículo dele. Qual é a capacidade que esse indivíduo tem de acrescentar coisas para nós aqui? Ele tem condições de acrescentar? É isso que tem que ser analisado. Não adianta você pegar e olhar a vida pregressa do cara, mas pode ter. Isso Mas tem que fazer sentido. Eu tenho que, tem que trabalhar no mesmo mercado, no mesmo segmento, mas veja, experiência. tem que ver se ele já exerceu, quais são as funções pregressas dele, se ele já esteve lá embaixo, porque assim, eu sempre partia desse princípio, quando eu era funcionário. Estou lá, estou dando o meu maior, estou formado em propaganda e marketing, aí meu laboratório vai, publica um anúncio no Estadão naquela época, recrutando um gerente de produtos. Minha empresa era lá no Rio de Janeiro. Eu achei que eu preenchi aqueles requisitos todos que eu fiz, peguei uma carta e mandei. Você se candidatou para a própria empresa? Me candidatei. Aí me chamaram, eu sabia que era a carta marcada, que já tinham quem ia, mas foram obrigados a me chamar. Gente! Multinacional. Olha que graça, né? Então, porque assim, eu entendi o seguinte, se eu aqui dentro, eu conheço essa empresa, eu dou meu sangue, eu me mato, eu conheço desde lá de baixo, por que eu não posso ir para cima? Por que eles vão contratar um de fora? Você é o melhor candidato. Por que eles vão contratar um de fora? Não. Eu não aceitava, eu ia embora. Essa empresa, eu já estava com um pé fora dela. Aí, depois desse fato, eu fui com os 2 pés fora. Aí saí em seguida. Porque não era... Mas fui lá, fui no Rio de Janeiro, passei um dia lá agradável, tranquilo, sossegado, fazendo entrevistas, conhecendo a indústria. Mas não era para você, né? É incrível, né? E tem empresas hoje ainda, esse é um grande erro, né? De não olhar para os próprios colaboradores e mapear, ó, essa pessoa aqui realmente tem uma estrela, tem um brilho a mais, vamos desenvolver, vamos fazer ela ser um líder. O problema é que você tem que convencer os gerentes, porque os gerentes... É onde trava. É ali que trava tudo. Vira uma ameaça, né? Você entende? Os gerentes é uma ameaça. E então tem que mudar um pouco da cultura mesmo, né, interna ali. Precisa mudar bastante. Para virar uma cultura de colaboração, né? Tem que todo mundo diz que tem, mas na verdade você vai ver, bota um líder sentado para falar comigo, para ver o que acontece com ele. Vamos fazer esse exercício, ó. Alguém CEO, vamos trazer a liderança aqui pro Carlos fazer um teste, porque seria interessante de assistir. A gente pode até fazer um podcast. Né? É porque assim, na verdade, o pessoal tem que entender que é preciso trabalhar muito para você conseguir um resultado. E depende de uma equipe, o trabalho é feito em equipe. E todos têm que andar para o mesmo lado. Não adianta ter só teoria, isso tem que acontecer na prática. Então, e tem que começar lá na ponta. Se não começar na ponta, não adianta. Convívio diário, E as coisas acontecem de cima para baixo, mas tem que acontecer de baixo para cima também. Porque quando você fecha o mês, você tem que saber quantas vendas perdidas, quantas vendas recuperadas. Você tem que saber, porque é aí que você começa a quebrar devagarinho. E o pessoal olha o resultado passado. Tudo bem, ok, eu fui boardman. Eu fui boardman. Então, mas hoje sua proposta é mais se envolver mais realmente com a ponta, né? É fazer um trabalho de auditoria e apresentar uma solução E aí então pra você, empresa. nesse seu trabalho de auditoria, você vive o Veja, dia a dia? Como vamos que funciona? Então, vamos deixar claro, esse termo auditoria pode dar uma interpretação dúbia. Ok. Na verdade, o que eu vou fazer uma auditoria de vendas em vendas. Certo. Tá? Para ver, para descobrir onde estão os problemas da área de vendas. Porque a área de vendas tem muitos problemas. Começa com os líderes e vem subindo. Então, o pessoal de cima, quando um CEO vai descer lá até o campo,
é difícil, não é? Sabe, ele é cobrado pelo board por outras coisas, por grandes números, por grandes coisas. Ele não consegue ir atrás dessas pequenas coisas. Essas são pequenas coisas para um CEO. Mas ele tem que ter quem vá lá e faça. Ele tem que ter certeza que está sendo feito. E alguém que tenha... Só que assim, alguém de dentro fica suspeito. Importante, né? Ter Daí, essa visão importante, um de externa. fora, ele é insuspeito. Ele não tem o rabo preso com ninguém. Fica muito mais fácil. Mais Você assertivo, entende? né? Mais imparcial, Mais né? imparcial, que vai buscar realmente a verdade nua e crua para trazer para os donos, para o board, para o CEO, para seja lá para quem for. Interessantíssimo, interessantíssimo. Muito bom mesmo. Acredito que é um As, trabalho que as, vai fazer as diferença, né? empresas precisam disso. Uhum. Ainda mais de um camarada tão vivido como eu fui. E sou. Eu tive 3 empresas. De grande sucesso. Eu atendi em 25 anos mais de 6 milhões de pacientes, de Uau. clientes. Então, é considerável. Você tem conhecimento sobre Eu pessoas, né? vivi, sendo que eu que comandava, nasceu na sala da minha casa. Então eu posso falar, eu posso ajudar esse pessoal, porque eu tenho essa bagagem, eu vivi essa bagagem, eu criei as empresas, eu fiz acontecer. Fez na prática, né? Não é Fiz na só prática, teoria. não é? Não, é zero, aqui não tem teoria, é tudo prática, é tudo vivendo, acertando e errando, acertando e errando. E além das vendas, claro que o CEO, o board, ele vai procurar resultado em vendas. Mas além das vendas, existem benefícios culturais, né, e comportamentais também ao realizar esse tipo de trabalho de treinamento, de desenvolvimento, né? Assim, você precisa estabelecer numa empresa uma cultura humana, onde você respeita as pessoas. Não estou dizendo que as empresas não respeitam, eu não conheço, não sei, eu não tenho detalhes, mas eu parto de um pressuposto que se o resultado é ruim, a causa é humana, é o ser humano que produz o resultado lá embaixo. Então, Então, alguma é coisa. em cadeia, é coisa em cadeia, é de baixo para cima. E de baixo para cima ninguém vai ver, não vai ver. E por que você acha que tantas empresas promovem essas pessoas que podem ser tecnicamente boas, mas que não são líderes? Ou que promove e deixa, né, não treina. Por que isso acontece? É muito comum, porque em empresa grande, ninguém é de ninguém. Então, tanto faz. O dinheiro não é dele, ele não está preocupado com nada. Não tem essa Então sinergia, promove esse um cuidado. protegido dele em detrimento de um que sabe. É a coisa mais comum que existe. Eu vou com a cara do César, eu vou promover o César porque eu vou com a cara dele. Acabou. Você eu não vou com a cara, não vou promover. Não leva em consideração tudo, né? Isso acontece, é a coisa mais comum dentro das empresas. Então você acaba promovendo uma pessoa que pode não ser boa por camaradagem. Sim, sim. É assim, e o Grande detalhe, erro, né? eu volto de novo. O RH é maravilhoso, é extraordinário. Só que para a área comercial, ela deve ter uma estrutura separada. O RH participa, o RH ajuda nas coisas. Tudo tem que passar pelo RH. Mas tem que ser avalizado pelo comercial. Não dá para ser diferente. Trabalhar em conjunto, né? Trabalhar em Unir conjunto. forças, de fato. E unir forças. Não adianta. E o RH tem que entender que a área comercial é uma área especial, é a área que produz o resultado para a empresa. E se houver alguma falha ali, é muito complicado. Grave, né? Deixa eu te perguntar, você criou 3 empresas e uma delas era de delivery, Todas medicamentos? elas eram Todas eu, elas. eu lancei o primeiro delivery de medicamentos do mundo em 15 de abril de 1987, Uau. que foi o SAR. 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 E Serviço de Atendimento Rápido de Medicamentos. Parece que foi outro dia. você lembra? 87, Eu não era nem nós nascido. estamos quase em 2027, você imagina? Mas isso foi revolucionário, né? Foi revolucionário. Assim, ali o que aconteceu? Aquilo foi tudo uma consequência de eu ter acumulado um grande conhecimento da indústria farmacêutica. Eu conhecia bem
tudo, né? Eu vivi tudo, conhecia as pessoas e eu tive a felicidade de ter uma ideia, porque eu vivi um problema. A ideia surgiu da vivência de um problema. Eu lancei um produto que ele tinha que ser mantido refrigerado. Eu lancei. Aí meu chefe, quando eu cheguei, ele já tinha colocado numa rede de drogarias aí e cobrou 40% de desconto deles. Eu falei, caramba, você pagou muito caro para isso. Eles estão ficando com lucro 40%? Foi um absurdo. Eu falei, não, bom, você agora eu te contratei, você que se vira com isso. Tá bom. Resolve aí. Ok, então tá bom. Aí eu pensei, começou a dar muito problema com os clientes, porque os clientes, eles tomavam o hormônio e faziam o exame de estradiol seriado. O hormônio era para fazer crescer folículos. Se o produto perdeu parte da atividade terapêutica, ou seja, ficou fora do gelo, ele não fazia crescer. Não dava E a mulher resultado. perdia o ciclo, e era caro demais, e o médico era caro. Então os médicos começaram a reclamar. Aí o que eu resolvi fazer por conta própria? Eu chamei uma farmácia de um amigo meu, ele tinha quebrado com a distribuidora, ele era bem idoso na época, ele tinha uns 84 anos. Aí eu falei para ele, Flamínio, vamos fazer um negócio nessa farmácia aí. Ele falou assim, quanto você me dá? Me dá uns 2, 3 pau por mês? Eu falei, dou. Então vamos fazer. Então o que eu fiz? Eu fiz um telemarketing, fiz um delivery, e comecei a vender para eu vendia para eles, eles me pagavam o laboratório, mas eu passei a comandar aquela empresa. Então aquela empresa fazia a entrega para mim. Você criou um sistema de entrega, só que era uma outra empresa que... Era uma outra empresa, você Uau. entende? Aí o resultado foi extraordinário, nenhuma reclamação, e as vendas subindo a cada dia tremendamente. Eu pensei com meus botões, sabe de uma coisa? Se eu estou vivendo esse problema, eu sei que a tecnologia está vindo aí com muita coisa nova refrigerada. Eu vou montar uma empresa. Cheguei na minha empresa, falei, olha, eu quero conta, eu vou embora. Eu tenho essa empresa que eu estou vendendo para ela, eu vou pegar essa empresa e vou tocar essa empresa. Então, eu compro de vocês e a gente toca o barco. Bom, e assim foi feito. Eu comecei a viajar para os Estados Unidos, porque não tinha internet, não tinha nada. Aí eu ia nos congressos principais de oncologia, principalmente de oncologia, e eu sabia quais os produtos que seriam lançados. Eu passei a deter a informação. Você sabia quais eram refrigerados? Quem detém a informação sai na frente. Então, eu ia para os Estados Unidos, mandava informação dos produtos novos que estavam aprovados pelo FDA e que o médico brasileiro podia prescrever concomitantemente. E assim foi. E assim foi que voou o negócio, atingiu uma proporção que quando o laboratório ia lançar o produto, já tinha um histórico muito grande. Eu queria falar com os presidentes dos laboratórios e todos eles me recebiam. Incrível. Você construiu a reputação da sua empresa também, né? É. Através da qualidade que você entregou. Foi um negócio incrível. Eu tinha acesso a todos os presidentes. Outro dia eu estava no mercado ali do Santa Luzia e eu encontrei um presidente, que ele foi do Abbott e da Bristol, acho que o nome dele é Galeano. Ele me viu e falou, eu me lembro de você, você não se lembra de mim. Eu falei, ele falou, você é o Carlos Roberto Silva da SAR. Eu falei, é verdade. Olha. Eu falei, e você é da Bristol e do Abbott. Isso mesmo. Lembrou também. É legal, bacana, né? Que legal, tantos anos, E né? Mas são ele, coisas que marcam. ele estava barbudo, ele não usava barba, assim, é interessante, né? Muito interessante. São coisas que marcam mesmo, né? São coisas que marcam. Aquele indivíduo marcou demais. Eu me recordo que uma sexta-feira, antigamente, eles faziam sexta-feira o Casual Day. Eu não sei como é que é hoje, mas antigamente faziam. Pode ir mais com jeans, né? Então eles iam mais. Todo mundo andava de gravata, né? Antigamente. Aí eu fui de traje a rigor, à tarde visitá-lo. E ele estava mal vestido, perto de mim. Casual. Perto de mim ele estava mal vestido.
E ele ficou tão sem jeito, ele como presidente do laboratório. Ô, Carlos, desculpa, tá vestido assim, você sabe que é casual day, e nós estamos fazendo umas bagunças aqui, um negócio. Ele estava Não, com o time dele, né? falei, não tem problema nenhum. Falei, não tem problema nenhum. É que eu me visto assim porque tem uma história por trás disso, que ninguém sabe. Ah, é? Por A quê? história é a seguinte: quando eu comecei a trabalhar, tinha 14 anos, eu tinha um terno e uma gravata, não tinha nada além disso. Então, eu olhava para as vitrines e via aquelas gravatas maravilhosas. Falei, meu Deus do céu, um dia ainda hei de ter umas gravatas assim. Você desejava, né? Então é assim, se você observar, tudo que um dia faltou para você na vida, quando você tem a possibilidade, você vai ao cúmulo do exagero. Esse é Então eu fui ao cúmulo do exagero. Eu não compro roupa desde a virada do milênio. Praticamente. Eu tenho roupa para viver o resto da vida. Eu tenho camisa de edição limitada, gravata de edição limitada. Eu não comprei agora, eu comprei no século passado. Às vezes eu falo assim, outro dia eu estava com a camisa, perguntei para a pessoa, quantos anos você acha que tem essa camisa? Eu falei, cara, você está brincando comigo? Eu falei, sério? Quantos anos tem essa camisa? Quantos Ela que falou, eram? tem no máximo 2, 3 anos, não pode ter mais que isso. Eu falei, sabe quando eu comprei? Comprei na virada do milênio, no ano 2000. Uau, 20, mais de 20 Sabe o que anos. acontece? Como eu comprei muita coisa, não dá tempo de usar tudo. Então você Você usa usa uma pouco, coisa né? hoje, vai levar muito tempo para você botar aquela roupa de novo. Porque faltou no passado. Eu era paupérrimo. Tanto é que meu primeiro carro eu fui ter com 24 anos. Fruto do seu trabalho, né? Você Da sua entende? carreira. 24 anos. Ainda foi uma senhora falecida que emprestou o dinheiro para eu comprar o carro e eu pagava mensal e ela não cobrava juros. Olha, que generosa. É, então, tem essas coisas na vida Olha também. só, Não então acontece, né? Não é assim, né? eu ia trazer esse insight. Você saiu de uma condição financeira que você tinha um traje de roupa para usar apenas e construiu 3 empresas multimilionárias, né, por assim dizer, tantas pessoas, impactando 6 milhões de clientes, né, ao longo da sua carreira. É muito bonito isso, né, porque você se dedicou muito para Não, isso. E aí levou tempo, né? Rodolfo, eu continuo me dedicando. Você sabe, eu tenho doenças silenciosas. Podcast maravilhoso com médicos incríveis. Que é para atualizar as pessoas em relação à saúde delas. Eu não cobro nada de ninguém, não ganho nenhum, nenhum dinheiro com aquilo, mas está lá. Eu tenho o Fortunemente, nosso negócio aqui, eu tenho o CRS Advisor, eu tenho o Challenges Quiz. Uhum. Né? E para ponta, para quem atende cliente, você tem as questões para responder diariamente sobre atendimento, isso é maravilhoso. Então você está me dizendo que o Challenge Quiz é um aplicativo de É um treinamento? aplicativo de treinamento que é usado na ponta pelas pessoas que lidam com os clientes, e elas vão respondendo 3 desafios por dia, para ficarem atualizadas. Então, é um treinamento contínuo e ininterrupto. E fácil, prático, né? Fácil, prático, o gerente ganha, é tudo aqui no celular. O gerente ele tem o administrativo, ele acompanha toda a equipe dele aqui. E a equipe recebe todos os testes no celular e responde os testes no celular. Sensacional. E é sobre atendimento. Sobre atendimento. Porque atendimento hoje em dia tá Atendimento e pós-venda, você entende? Então, é uma grande e tem necessidade, né? um detalhe que eu vou lançar, estou lançando no mercado. Eu fiz um compilado de toda a minha vida de vendas e criei um curso chamado A Arte de Vender. Uau! Fale mais. Aí ele é profundo, são diversos módulos onde eu explico as coisas todas detalhadamente. Interessante. E aí a gente consegue aprender a arte de vender, é isso? Sim, a arte de Desde a vender. teoria até técnicas de venda? Sim, desde teoria até passa por tudo. O que abranger vendas, a arte de vender abrange. E você indicaria esse curso para que tipo de pessoa, de profissional? Eu indico esse livro para todo mundo, esse curso para todo mundo. Sabe por quê? Porque você passa a tua vida vendendo.
faz sentido. Você, por Me exemplo, pegou, hein? você quer, claro, você quer contratar os meus serviços. Você tem que vender o teu serviço para mim, para você me ter como cliente. Aí você tem que usar as técnicas de vendas todas para vender para mim, e você é o camarada ideal para prestar esse serviço para mim. Olha Então só. nós estamos sempre vendendo. Aham. Você É entende? fundamental, né? Saber a arte de vender. É fundamental, é para a vida. A pessoa usa em casa, o marido usa com a mulher, com os filhos usa. São palavras, é o jogo das palavras, que você usa muito nas técnicas de venda. As perguntas abertas, as perguntas fechadas, do rapport, você É entende? técnica, não é sair vendendo. Ah, o brasileiro nasceu, já nasce sabendo vender. Não, tem Não, técnica para isso. não, porque é isso. Não, não sabe não. Não sabe não. E você tem a empatia, que é extremamente essencial. Você, para querer pegar o meu serviço, você tem que fazer uma empatia comigo, sentar no meu lugar e pensar como eu penso e agir de acordo. Você entende? Um bom vendedor faz isso, né? Ah, então. Por isso que eu digo, a arte de vender você usa para a vida. Você, É para a vida. você trouxe que é um jogo de palavras também, né? Tem uma parte sobre as palavras. Você consegue enumerar, falar algumas palavras que você julga importante na condução de uma venda? Não, você não tem, porque eu acho que a venda, ela é momento. É você e o cliente, você abordando o cliente, não tem nenhuma regra. Tem as técnicas de vendas que você tem que usar. Porque o que acontece? A maior parte dos vendedores perdem as vendas porque eles ficam vomitando as coisas e não é assim. Primeiro você tem que fazer o rapport, o espelhamento, você tem que conversar, você tem que fazer a empatia, se colocar no lugar do cliente e depois começar a fazer perguntas abertas. Para depois, aí você dá sequência. Então tem todo um passo a passo, por assim Tem dizer. todo um passo a passo, devagar. Uhum. Porque depois você vai ter a objeção, que mata a maior parte dos vendedores, sendo que a objeção não é nada disso que eles pensam. Não é um bicho A de sete objeção não é cabeças. contra o vendedor. A objeção é que o comprador tem uma dúvida e tem alguma coisa que ele quer saber. Porque se o comprador não quer falar, ó, papo encerrado, não preciso, tchau, vai embora. Agora, se ele coloca uma objeção, é porque ele está interessado Tem em alguma interesse. coisa. E as pessoas têm que ter a perspicácia para perceber isso. Não é que ele está contra, você entende? E tem que trabalhar a favor do cliente, né? Para você Exato, conduzir a venda de forma consultiva também, né? Não é enganar exatamente. ninguém, é realmente, ó, isso aqui realmente faz sentido para você ou não, vamos por esse Então, caminho, né? veja só, A você vai. verdade também é importante, né? Sim, sim. Você vai oferecer o teu serviço para mim. Aí o que eu falei, não, eu fui obrigado, eu nesse momento eu não estou. Mas qual o motivo? Você está satisfeito com o que você está fazendo agora? E você vai arrancando. Perguntas abertas, até eu me abrir com você. Uma hora ele vai falar. Então, as perguntas abertas é para você abrir o caminho. Aí depois, vamos fazer um piloto. A gente faz um piloto por 90 dias e ver o que tá. Vamos fazer isso, 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 isso. Tá bom? Você prefere fazer? A gente faz 3 meses. 3 meses tá bom, não tá? Você concorda? Concordo. Tá bom. Você já conduziu. Você entende? Você tem que conduzir. É assim na vida. Você não é vendedor. Não está vendendo nada. Mas você tem que vender o seu serviço. Aham, Tá certo? Você perfeito, tem que vender. Você tem que saber como vendê-lo. E se você não sabe como vendê-lo, como é que faz? perfeitamente. Entende? E é a mesma coisa. Em casa, você tem que Para vender vender uma uma ideia. ideia, né? Então, e você usa Quer as técnicas. negociar alguma coisa, Você um usa as acordo. técnicas de vendas negociar. Se você sabe, se você tem domínio, você consegue o que quer. É Sensacional. difícil você não conseguir, desde que seja lógico, né? É, Não tem que faça ser um absurdo. sentido para as duas partes É, também, né? é, Uma é, troca justa. é. Maravilhoso. Você falou, você trouxe um determinado momento sobre diploma, né? Você acha que os MBAs, especificamente, eles conseguem formar bons líderes? O que você acha que forma um bom líder? Depende de uma série de circunstâncias. Se o indivíduo já vem na trajetória dele, ele foi vendedor, ele foi líder de equipe, ele foi um monte de coisas.
vai acrescentar, sem dúvida. Agora, se não foi nada disso e fizer um MBA, desculpa, ele não está credenciado, ele não tem experiência. Então não adianta eu sair, fazer uma carreira acadêmica. Você falou bem, você tem uma carreira acadêmica, mas nenhuma experiência. Como é que eu vou colocar você para comandar a gente? Eu vou criar problemas na empresa. E as pessoas pensam que isso é uma coisa maravilhosa. Não é. Para a área comercial, isso não serve. Pode ser que para as outras áreas isso possa ser aplicado. No meu entender, eu achava que tinha que promover as pessoas de dentro da minha empresa. Porque senão, se eu tivesse que buscar fora, eu estava falhando incrivelmente ao contratar as pessoas, ao desenvolver as pessoas. Eu Faz todo não podia sentido. pegar de fora. Se pegasse de fora, daria problema, como deu. Já aconteceu isso? Já aconteceu. E você se arrepende? Amargamente. Eu só preciso entender que eu tive empresas, durante 3 empresas por 25 anos, 300 funcionários a soma dos 3. Eu vivi, não é que eu sei, eu vivi. Eu aprendi, então eu passei por isso, eu vivi essas coisas. Uma coisa é você não viver, você vem com um Experiência. diploma. Outra coisa é você ter vivido, então você ter acertado, você ter errado, ter se machucado terrivelmente com os tombos que você levantou, caiu, mas se levantou e seguiu em frente. Todo machucado, mas foi embora. E foram diversos tombos na vida, foram diversos tombos. Eles são importantes para a gente aprender também. E como você aprende, e como você sofre. Mas é parte do jogo. Se você se aventurou a ser empresário, tem as flores e os espinhos. Tem os ônus e os bônus, né? Você pegar a flor, você tem que pegar no espinho. Mas é interessante ter a sua presença no sentido de, com tanta experiência, né, que muitas vezes a gente pode evitar tantos problemas com pequenas escolhas, com pequenas decisões. E uma pessoa como você, que já tem essa vivência, consegue nos fazer economizar esse sofrimento, né? Sim. Eu acho que é muito Sim, e importante ajudar ter no resultado da empresa, né? O resultado pode ser um resultado maravilhoso, dá para fazer um resultado maravilhoso. Mas agora, o que existe uma carência muito grande de líderes Uhum. no mundo. Do mundo. Eu falava a você, me cita um líder aí do mundo, vai falar o Donald Trump, provavelmente. Tem outro? Você lembra de alguém? Não me recordo de nenhum líder. Do lado, Agora, pode procurar no mundo. Quem é? Quem é o grande líder? Difícil, né? Antigamente era comum, era bem mais comum, inclusive aqui. Só que hoje existe uma carência muito grande e nas empresas essa carência existe também. O que eles precisam se conscientizar é que precisam formar líderes. É isso que eles precisam saber, que tem que formar líderes que levam o conhecimento de cima até baixo e traz de baixo para cima. E de baixo para cima não vem um monte de florzinha bonita. Tem relatórios lindos. mas que não No mostram a lado verdade. humano, a coisa complica muito. Excelente. Bom, se você pudesse mandar um recado para os CEOs do Brasil, o que você falaria? O que você gostaria de falar para eles? Eu diria para eles que se eles puderem, se eles tiverem um jeito de acompanhar o que acontece na ponta, é fundamental. E que eles tinham que instituir no final do mês quantas vendas aconteceram, quantas vendas deixaram de acontecer, quantas vendas perdidas e quantas recuperadas e quantas foram tentadas recuperar. Esses números eles precisam ter. E a partir disso, Porque tomar esses números não decisões. chegam lá em cima. Na hora que eles vão discutir, eles só discutem o passado. Precisa discutir a data atual, o mês atual. O que aconteceu aqui esse mês? Como é que foram as vendas? Quantas foram? Principalmente as vendas perdidas. E aí é o começo do fim, as vendas perdidas. Tem que descobrir os motivos dessas vendas perdidas. Por que se perderam essas vendas? Quem é quem? Quem faz o quê? Quem perdeu? Quem comanda quem perdeu? Quem comanda que perdeu? Investigar. Aí precisa fazer isso. Excelente. Precisa olhar para o presente um pouco. Olha muito o passado. Ótimo. E uma última pergunta. Imagina que você está diante de um conselho de uma empresa e a empresa acredita que está saudável. Você olha para os diretores e aí você diz:
senhores, essa empresa começou a quebrar. Só que vocês ainda não perceberam. O que você viu para chegar nessa conclusão? O que eu vi é o seguinte, eu fui olhar as vendas perdidas e me assustei com as vendas perdidas. E comecei a perguntar os motivos das vendas perdidas e quis saber o que se tentou recuperar dessas vendas, quantos casos foram recuperados. Aí isso já vai me chamar a atenção, eu vou querer ver o mês passado como é que foi, como é que fechou, com quantas vendas perdidas. Isso assusta, Dá você um entende? choque, né? Se eu percebo que o mês passado foi menor, eu vou ver o outro mês, eu vou dar uma olhada nesse histórico de fechamento do mês para saber quantas vendas estão sendo perdidas, quantos clientes estão indo embora, eles vão embora e não voltam mais, e quais razões, quais foram as razões que os clientes foram embora. Aí, com certeza, faltou feedback, pouco caso, Atenção em algo. falta de rapport, falta de empatia, essas coisas todas faltaram. E ninguém viu, e talvez ninguém saiba, e provavelmente não chega lá em cima. E esse é um sinal invisível, oculto, que faz as empresas quebrarem, né? Começa por aí. Ela não quebra de uma vez, mas ela vai devagarinho. Lança um produto novo, ele camufla tudo. Só que você tem que separar o produto novo do produto velho. Esses dias eu fui procurado por uma empresa, eles estavam desesperados, porque eles vendiam os produtos e esses produtos não existem mais para eles, e agora eles estão encarando uma dura realidade. Eles vendiam muito dos outros produtos e incorporaram aquilo no meio. Não deveria ser assim. Uma empresa, para ser saudável, ela deve ter um equilíbrio. Nenhum produto pode passar de 20%. 20% é muito. A participação dele nas vendas tem que ficar ao redor de 10, 12% no máximo. No máximo. Deve ser evitado. Mas às vezes acontece. E quando acontece, você tem que considerar aquilo um negócio à parte. Você não pode colocar aquilo no bolo. Você tem que viver com isso aqui. É disso que você vive. São com esses produtos. Aquele lá você vai vender, maravilhoso. Você sabe que ele é sazonal, ele é temporário, ele vai acabar uma hora. Você não pode depender apenas daquilo. Não pode, não pode. Quando a participação de algum produto no seu faturamento ela vai para 20, 30, 40%. É um perigo. É um Ela pode perigo. despencar. É uma bomba. É uma bomba que vai estourar. E as pessoas não percebem. E agora o que fazer? E olhar para isso também, né? É, Muito interessante. Bom mesmo. Bom, você quer acrescentar mais alguma coisa, Carlos? O que Não, você não, acha? eu O estou papo foi ótimo, satisfeito. né? Tá, A tudo. gente Eu quero te agradecer muito pelas perguntas que você fez aí para mim. Eu tive a oportunidade de aclarar uma série de coisas. Eu estou aqui à disposição de quem precisar, de quem quiser o meu auxílio, a minha experiência, a minha vasta vivência. A gente pode colocar os contatos. Como que a gente entra em contato para Tem que entrar em contato com @fortunemente e a gente vai colocar, vou colocar no vídeo todos os detalhes de contato, não tem problema, por falta de contato é que fica não vamos fácil, deixar né? Hoje com a de nos internet. comunicar. Perfeito, Quando eu elaboro um vídeo desse podcast, o editor, aí ele põe o contato. perfeito. Então, se você é CEO em uma empresa, quer CEO, dono, dono, sócio, sócio, gerente, supervisor, você vê que existe uma possibilidade de melhoria, né? Existem faltas aí na sua empresa e você acredita que uma pessoa pode ajudar, essa pessoa com certeza é o Carlos. Se você assistiu esse episódio até o final, você pode perceber o quanto de experiência ele tem, né, no setor, em liderança, no setor comercial. É realmente incrível. A gente sempre aprende. Eu aprendo muito conversando com você. Eu tava perguntando, ouvindo, aprendendo, pensando em como aplicar, porque realmente é muito transformador. E imagine uma pessoa como você vivendo uma empresa, né? Vivendo os setores, vivendo
os clientes, entendendo realmente profundamente todas as necessidades, né? Então, realmente eu acho que é um fator, é um investimento que realmente transforma as empresas, né? Então, parabéns, inclusive, pela Muito trajetória, obrigado. foi Obrigado, muito Rodolfo. inspirador. Obrigado por tudo, tudo de bom, até a vista e contem comigo. Até mais, pessoal. Obrigado.